Pô, aqui nesse nosso bate-papo de domingo, no verão carioca, calor de 40 graus, à sombra, eu trouxe para a gente conversar sobre um assunto que interessa, acho que quase a totalidade da população brasileira, que é a questão da reforma trabalhista. Otávio Calvetti é presidente de uma associação que reúne juízes trabalhistas no Rio de Janeiro, especialista no tema, juiz de trabalho, e vai conversar com a gente sobre isso. Mas muito obrigado aqui você ter vindo ao nosso improvisado estúdio, né? Eu que agradeço. Então, como é que está a reforma trabalhista nesse momento? A execução dela, ela ainda está sendo questionada? Ela está em prática ou não? Então, ela está em prática. Assim, logo no início desse processo todo, né, houve muita dúvida se a lei ia ser aplicada, se não ia. Nós tivemos movimentos de colegas, de advogados contra a lei, né, para que a lei não vingasse de fato, né. Mas desde o início a gente entendia e já defendia que o Poder Judiciário não ia deixar de cumprir a sua missão, né, que é aplicar o ordenamento jurídico. Claro que assim, toda lei nova que sai, ainda mais uma lei como essa que foi muito polêmica, com reformas muito profundas, ela tem que passar por um exame de validade, né, que é analisar se essa lei ela é constitucional. E isso cada juiz vai fazendo no seu ofício ali diariamente, né? Mas do que a gente vê já desse ano, um ano e alguns meses já de aplicação da nova lei, a gente pode dar certeza de que a lei está sendo aplicada, né? E a estatística mostra isso, né? Nós tivemos aí uma redução no ano de 2018 de 40% aproximadamente do número de novos processos trabalhistas. Isso, né, é uma consequência imediata da nova legislação, sem dúvida nenhuma. O Calvetti, o ex-ministro da Fazenda, o Meirelles, ele sempre usava um exemplo de que uma multinacional na Europa tinha 5 advogados trabalhistas em meio expediente para cuidar dos embates trabalhistas. E que aqui no Brasil tinha 50 advogados em horário integral, que o número de ações trabalhistas no Brasil era impressionante. A que se deve isso? O empresário brasileiro é um mau empresário, é um mau patrão? Ou a nossa lei, de fato, estava desfasada? Quer dizer, a CLT, ela refletia uma situação de semi-escravidão que o Brasil realmente teve no passado, e ela não se atualizou para o mundo da informática, para o mundo da tecnologia, para o mundo atual, né, que o mercado é mais flexível, a jornada de trabalho é mais flexível, trabalho em casa. O que você acha da sua opinião? Eu acho que é um pouco de cada. Esse fator com certeza existe. Assim, não há dúvida de que uma lei da década de 40, com algumas mudanças, poucas ao longo do tempo, ela não é totalmente adequada para a nova realidade. Isso é fato, né? Eu já tive processos, assim, por exemplo, discutindo se o sujeito que acorda de manhã, abre o computador, liga o sistema, aí vai tomar banho, leva a filha para a escola, etc. Se aquele momento ele começou a jornada de trabalho dele ou não. Aí você fala, como que eu vou enquadrar isso na nova lei? Não existia. Agora, com a reforma trabalhista, tem uma solução para isso, mas não existia. Então, isso era um dos fatores, né? Agora, não é só isso, né? A gente tem, talvez, uma questão cultural, né, de litigiosidade. O Brasil é um país extremamente litigioso, né? Não é só na área trabalhista. A área trabalhista talvez ela apareça muito, porque a área trabalhista é o processo do povo, né? É uma coisa que está na vida de todo mundo, né? Então isso aparece bastante e incomoda, claro. E existe também um fator que eu acho que é importante da gente entender, né? O empresariado brasileiro, eu não considero como um mau empresariado, não é isso. 90% aproximadamente dos empregos são de micro e pequenas empresas. A gente tem uma legislação que ela foi concebida naquela ideia da revolução industrial, isso. E não é a nossa realidade. Aí você pega uma lei que foi concebida para operário de fábrica e aplica para a padaria da esquina. Não, e às vezes eu conheci casos, por exemplo, de comerciantes ou de pequenos restaurantes, que ele precisa do empregado numa hora determinada, a hora do rush. E tem gente que só quer trabalhar também aquelas 2, 3 horas. E a nossa lei antiga não deixava. Não deixava. Então, assim, fazer essas composições sem uma legislação mais leve
acabava sendo o papel dos aplicadores do direito, né? Com a enorme insegurança que isso traz, né? Porque se eu julgo, eu vou julgar de uma forma, se o colega ali do lado vai entender de outra forma. Então, a gente fica tentando aplicar uma lei em boa medida inadequada a uma realidade que já mudou. Isso gera uma enorme segurança jurídica. É tentativa sempre do acordo, né? Faça um acordo aí, né? Vamos tentativa dividir ao meio, está pedindo 5, leva 2. Às vezes a gente brinca, né? Estudei 5 anos de faculdade, mestrado, fiz doutorado, e meu grande papel é: você quer quanto? 5? E você 8? Então vamos chegar ali no... Pois é, isso é um absurdo. Não é por aí, né? O empresário já sabe que ele vai ter que ceder alguma coisa, o empregado também, e fica com a chancela do juiz. E uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a Justiça do Trabalho, ela não pode virar uma engrenagem no descumprimento do direito trabalhista. Uhum. Porque, assim, se eu sei que eu devo 10 mil de verbas rescisórias e sei que se eu não pagar, eu vou lá e consigo fazer um acordo para pagar menos, parcelado, sem juros, com o carimbo do juiz, acaba que a engrenagem favorece o descumprimento, né? O mau empresário acaba... O mau empresário se aproveita disso. E ele vai prejudicar aquele que cumpre a lei, que compete lealmente. Né? Exatamente. É uma questão de competição, né? De lealdade. Aí vem uma questão cultural, uma questão, né, de valores, né, da sociedade. Então, o problema é muito complexo, né? Agora, é fato que a legislação ela pode ajudar bastante nessa construção, né? Mas é um grande desafio, né? Eu sou juiz há 21 anos já. E o que a gente percebe ao longo desse tempo, assim? Toda vez que você faz uma lei mais flexível, mais leve, né, o mercado tende a migrar tudo para essa lei mais flexível, mais leve. E aí começa a acontecer muitas fraudes, né, aquela coisa do aproveitamento. A gente teve momentos aqui no Brasil em que isso foi feio, assim, a lei das cooperativas. Né? No mundo inteiro o trabalho cooperativado é elogiado. Aqui no Brasil foi fraude em cima de fraude, fraude. Então, assim... Tem que se entender também o outro lado, né? Tem que se entender também que não é simplesmente você abrir para tudo, né? Não é isso, né? O que eu defendo, o que eu acho que é importante, é todos os atores sociais estarem dispostos ao diálogo. Né? Não está bom, né? Não está bom há muito tempo, pelo que eu vejo no dia a dia, né, da minha profissão, e tem que mudar. Agora, como vai ser essa mudança é quando a gente devia estar, ao invés de um acusando o outro, né, a gente devia estar conversando. Mas a reação da corporação, né, digamos assim, Justiça do Trabalho, não foi muito positiva, né? Inicialmente, eu achei até que eles iam se sentir aliviados com base numa legislação mais flexível, mas a reação inicial foi negativa, foi de negar a reforma como sendo um avanço. Isso. Por que foi? Então, aí vem uma questão profunda também, né? Existem associações de magistrados, né, com diferentes viés, né, visões de mundo e etc. A associação nacional que existe, da qual eu não sou filiado, né, ela teve uma forma de visualizar, né, a reforma trabalhista que foi nesse sentido, de achar que qualquer enfraquecimento da legislação trabalhista, né, levaria também ao enfraquecimento da Justiça do Trabalho, né, numa lógica, então, de que deve-se fazer um combate a essa desconstrução do direito do trabalho como forma de preservar a própria Justiça do Trabalho. Então, as coisas ficam misturadas, né? A associação que eu represento, que eu sou presidente, que é a AJUTRA, né, Associação dos Juízes do Trabalho do Rio de Janeiro, é uma associação que tem outra visão de mundo, né? A nossa visão é mais técnica. Assim, mudança da legislação trabalhista é algo que compete ao poder legislativo. Né? A forma de regulação do trabalho humano, né, no Brasil, quem decide não é o juiz, né? O juiz aplica um modelo que é criado pela sociedade. Claro que o juiz vai fazer isso, não é de uma forma neutra ou uma forma como se não se importasse com os resultados, não é isso. Porque o juiz... O bom senso tem que... Sim, o juiz moderno, ele aplica a legislação a partir de valores que estão na Constituição. Então, essa é a grande missão do juiz hoje. Por isso que muitos reclamam de insegurança, mas não, está tudo dentro do sistema, né? Então, quando eu vejo uma lei que fala, sei lá, de trabalho flexível, hora extra, etc., eu tenho que ir lá olhar na Constituição, mas espera lá,
A Constituição fala que todo trabalhador tem direito a lazer. Então, ninguém pode trabalhar sem ter descanso. Claro. Então, aí você começa a fazer essa interface. Até porque não trabalhará bem. Isso, e vai gerar milhões de malhas. Então, assim, essa reação inicial que foi preconizada, assim, por essa Associação Nacional Anamatra, eu acho que foi extremamente negativa para a sociedade, para a Justiça do Trabalho, para os juízes do trabalho. Ficou parecendo que eles estavam defendendo o seu próprio emprego, né? A sua própria função. Quanto mais ações na justiça, melhor. Mais eu me justifico, né? E eu acho que a gente tem que olhar com áreas de modernidade, né? Assim, para a sociedade é bom a gente ter cada vez mais conflito. Como é que eu vou dizer isso? Calvete, começou aquela história de que é mais fácil você pagar logo todas as indenizações reivindicadas do que bancar a Justiça do Trabalho, que custa não sei quanto. Ficou uma coisa esdrúxula essa discussão. Isso, né? Fica um debate monetário, né? E a questão, o nosso papel não é esse. Né? O nosso papel é trazer justiça social. Né? Assim, a conquista da civilização. Isso, exatamente. E aí acontece um fenômeno também que é a apequenar a justiça do trabalho. Né? O que eu chamo de apequenar a justiça do trabalho? Você acaba não trazendo os grandes temas. Né? Eu posso dizer que em 2 décadas de magistratura foram poucos casos em que eu sinto que realmente fiz aquela diferença. Né? Sei lá, um caso de acidente, de dano moral, de assédio, questões de discriminação, os grandes temas, né? Enquanto que assim, 90% do nosso trabalho dia a dia é descumprimento do óbvio. Não paguei, aí você olha o recibo. Fiz quantas horas extras, você fica lá ouvindo testemunho para ver quantas horas extras fez, entendeu? Você acaba até pequenando. Enganando o outro. Às vezes a nossa sensação não é de que você vai tentar descobrir quem está mentindo, é quem está mentindo menos, né, para você chegar a uma solução. Então, assim, eu acho que o modelo todo tem que ser repensado, né? Mas aí tem uma questão cultural muito pesada. Né? Bom, mas aí, quer dizer, é um tema associado a essa questão, mas não diretamente, que é uma mudança também a questão dos sindicatos, né? O sindicato é uma defesa coletiva, né, da classe, enfim, é um avanço civilizatório, né? Quer dizer, a gente imagina que um sindicato só vai pensar não usa o bom senso, pede o impossível, aquelas coisas todas. Bom, no caso do Brasil, a gente tem uma situação distorcida, porque desde o início o Ministério do Trabalho meio que sempre controlou, de alguma maneira, os sindicatos, né? Tanto os patronais, quanto... Eu trabalhei há pouco tempo não, 2 anos atrás, sobre 70 anos da Confederação Nacional do Comércio. E eles estavam contando que até 1988, até a nossa Constituição nova, as federações se reportavam direto ao Ministério do Trabalho. Quer dizer, a CNC era um órgão que existia pro forma, porque nas grandes discussões a federação, quer dizer, que deveria, né, estar associada a uma confederação, não dava a menor bola. E o próprio sindicato, às vezes, não dava bola para a federação, porque tudo era via Ministério do Trabalho. Agora, nem mais Ministério do Trabalho vamos ter, né? A questão da liberdade sindical também está posta, né? Os sindicatos, eles vão ter que sobreviver do associativismo, ou seja, eles vão ter que mostrar que eles são necessários, que eles... E como é que se vê isso tudo nesse Então, ambiente? assim, a nossa liberdade sindical é a brasileira. A gente ainda não conseguiu chegar no ponto ideal, né? Por quê? A gente deu um passo enorme agora com o fim da contribuição sindical compulsória, né? Que o Supremo já disse que é constitucional, então essa matéria já tá soterrada, não se discute mais isso. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem uma lei que diz o que é uma categoria. Então, por exemplo, se eu sou bancário, se eu trabalho no banco, eu, por lei, sou bancário. Então, eu não tenho uma opção de me identificar com qualquer outro tipo de trabalhador. Eu tenho que me identificar com os colegas que trabalham no banco. Eu posso ser um técnico de... Se eu trabalho no banco, eu sou bancário. E essa é a regra, né, geral.
E, além disso, ainda continua na Constituição o que a gente chama de unicidade sindical. O que é isso? Eu só posso ter um sindicato por categoria, por base territorial. Então, assim, se tiver um sindicato de bancário no Rio de Janeiro, acabou. A sua opção é ou entra nesse ou não entra em nenhum. Né? Então, assim, a liberdade sindical, ela pede o fim dessa unicidade sindical, pede o fim do conceito de categoria por lei, para que as pessoas possam se autodeterminar, né? Para que Então a gente ficou com uma coisa meio capenga. Totalmente capenga. Ele melhorou, assim, um pouquinho, né, com o fim da contribuição. Ele melhorou bastante, não foi um pouquinho, não. Eu acho que, na minha concepção, melhorou bastante, porque a gente já vai separar o joio do trigo, né? O sindicato que não se autossustentar é porque não tem legitimidade real. Então, provavelmente, ele não vai conseguir arrecadar para trabalhar, então tende a sumir, né? Ou se aglutinar, enfim. Mas também tem que fazer uma crítica, né? Assim, uma crítica aí dos dois lados, né? Do meu ponto de vista, né? Uma crítica aos movimentos trabalhistas que nunca quiseram acabar com essa contribuição compulsória, né? Tivemos aí 2 mandatos de Lula, um de Dilma, 1,5 de Dilma, né? De um governo trabalhista, que deveria ter avançado na liberdade sindical, que era o esperado, né? Que não aconteceu. E aí depois tivemos um fim de uma contribuição sindical compulsória num espaço aí de uma discussão de 4 meses, né? E surpreendeu todo o movimento trabalhista. Então, a forma como aconteceu, acho que não foi boa, né? Mas aconteceu, também teve muita exploração partidária na questão do sindicato, houve uma partidarização, cada partido tentando tomar conta de um sindicato X, Y, Z, porque aí teria influência sobre as categorias, principalmente na área de funcionários públicos. O ideal seria uma transição mais lenta, né? Fazer uma reforma sindical completa primeiro, para depois a gente ir avançando. Mas, enfim, aconteceu do jeito que foi. Enfim, é a realidade, é constitucional, o Supremo decidiu, vamos trabalhar com isso, né? Temos que ser pragmáticos também, né? Mas as grandes causas trabalhistas hoje estão ligadas a dissídios, né? A impasses entre categorias ou são ações individuais? Não são ações individuais, como sempre foram. Assim, a gente pode dizer que o Brasil, por essa história meio distorcida, né, do direito do trabalho no Brasil, aqui parece que tudo aconteceu ao contrário, né? Porque aqui o Getúlio, quando faz a CLT, ele consagra os direitos individuais e na área coletiva ele amarra com o Ministério do Trabalho, com o controle do Estado. Então a nossa cultura foi, individualmente eu já estou bem avançado, então eu resolvo minhas questões de forma individual, né? A parte coletiva ficou, digamos assim, demorou para florescer no Brasil, né? E acho que ainda não chegou no ponto, né? Então a nossa cultura de justiça do trabalho é de lide individual. Roberto, você já está com um pouco de cabelo branco, mas você pode-se dizer que você é da nova geração ainda do nosso judiciário. Como é que é o uso da tecnologia? A tecnologia chegou no judiciário? Chegou forte e está avançando a passos largos, né? Hoje, né, no momento que eu estou dando essa palestra, essa entrevista, eu estou vindo do tribunal e hoje foi anunciado, por exemplo, o alvará eletrônico. Então hoje você com um botãozinho você já libera dinheiro. Já estamos com um programa de inteligência artificial para ajudar na análise dos recursos, para ver quais os recursos já tem matérias repetidas, que já foram julgadas. Isso vai ser um robozinho já fazendo essa triagem. Então a gente já está trazendo inteligência artificial. Mas a maior parte das decisões são tomadas presencialmente ainda, né? Sim, o que a gente tem na Justiça do Trabalho é a audiência trabalhista, que eu sinceramente, né, assim, eu sou jovem, mas antigo na profissão, né? Eu entrei em 97, então eu sou da época dos juízes classistas, peguei aquilo tudo, né? Então, assim, eu posso falar que eu, como juiz de trabalho, o que eu mais gosto de fazer é a tal da audiência. Que tá ali são as pessoas, estão ali os dramas, né, os causos, é a parte mais gostosa do trabalho. Mas às vezes a pessoa é um horário que ele não pode ir, tem que ter um deslocamento. Isso. A gente já tem esse desenvolvimento, né? Mora lá em Bangu, tem que sair para o centro da cidade. Então, a gente já tem, em parte, isso, né? A gente já tem possibilidade de depoimentos por videoconferência, isso já acontece. Já fizemos depoimentos de pessoas no exterior, por WhatsApp, por FaceTime, enfim, qualquer, né, desses programas.
Há projetos de, ao invés de você ir colocando varas nos bairros, você ir colocando postos de coleta de depoimento por vídeo, né? Então você vai lá, a pessoa faz o depoimentozinho dela para não ter que ficar se deslocando. Então isso já chega. E o próprio processo é totalmente eletrônico hoje, né? Papel acabou na Justiça do Trabalho em 2013. De lá para cá é tudo eletrônico. Quanto tempo em média demora entre uma ação ser iniciada e ela ter a sua decisão? Depende muito da unidade, da vara, né? Eu vou dar o exemplo da minha vara, que é uma vara que, graças a Deus, sempre em dia, sempre com bons números, né? Uma audiência inicial na minha vara leva em média 25, 30 dias. Né? Então, se não acontecer nenhuma intercorrência, em 30 dias faz-se a audiência, mais 7 dias sai a sentença. Então, olha aí, 35, 40 dias o sujeito tem uma sentença. E quantas ações a gente tem por ano em cada vara? Então, aqui no Rio de Janeiro, capital, esse ano de 2018, que caiu muito por conta da reforma trabalhista, foram cerca de 1.300 para cada vara. Na Justiça do Trabalho como um todo, estima-se que tenha chegado esse ano de 2018, depois da queda, em torno de 2 milhões, 1.600.000 no Brasil inteiro. Que ainda é bastante coisa. Claro, né? Todo ano entrando 2 milhões. Todo ano entrando, e tem o acervo para resolver. Né? A informalidade contribui muito para esse número de ações? O Brasil hoje tem 50% quase da sua mão de obra sem um vínculo formal. Sim. Eu diria assim que a maior parte das ações, primeiro, os grupos seriam verba rescisória, que o sujeito está ali, o empresário está tão mal quanto o trabalhador no Brasil hoje. A pessoa não descumpre porque quer descumprir, às vezes não tem como pagar mesmo. Então, isso é um dos grandes temas hoje. Vínculo de emprego, e é muito engraçado que você vê o empresário às vezes pagando todos os direitos trabalhistas, mas não assina a carteira. Né? Coisa meio de louco, né? Por conta dos encargos sociais, dos tributos. Acha que vai economizar ali. Isso, aí depois estoura lá e aí ele fala, mas eu já paguei tudo, né? E aí ele ainda vai se defender assim, não, mas eu paguei tudo, ele trabalhava para mim, ele já confessou. Não, às vezes você sabe que tem um fraude até meio chato, é aquela pessoa que está no seguro-desemprego. Sim. E para não perder o seguro-desemprego, pede para o patrão não assinar a carteira durante o período que ele está recebendo o benefício. Isso está fraudando a coisa. Aí o patrão acaba aceitando isso, enfim, na confiança, e isso pode ser E depois estoura lá, né? Aí nesse momento o patrão tem que entender que não é culpa do juiz. Claro! Você fez um acordo fora da lei. Eu não sei qual é o grau de mau caratismo que se atribui ao ser humano, né? Mas normalmente é um pouco alto, não é uma percentagem pequena. Eu como juiz, assim, o nível de ética que eu espero é assumir os erros. Se assumir os erros, assim, esperar que não vá fazer o errado, eu já não tenho essa esperança, mas pelo menos assumir. Se pegar, assume e paga. Questão de empregado doméstico, assim, para a gente finalizar, que a gente tem muito... pesa muito na Justiça do Trabalho, não? Já pesou mais, né? E aí vem uma questão muito interessante para a gente refletir, né? A quantidade de empregadas domésticas estatisticamente reduziu depois da nova lei de 2015, que atribuiu muitos direitos às domésticas. Então o que o mercado fez, né? O pessoal começou a contratar até 2 vezes por semana como diarista para fugir da carteira assinada, né? Que é o nosso grande paradoxo, né? Quanto mais proteção você quer instalar na lei, a tendência do mercado é tentar fugir dessa proteção. Então, às vezes, você acaba, né, querendo dar direitos e você tira, né, na verdade. A estatística é de que cerca de 70% dos domésticos não tem carteira assinada. Então, assim, e ainda dá muito problema na justiça e é daquelas audiências boas de se fazer, né? Porque é aquela coisa muito pessoal, né? Então acaba sempre, né, descambando um pouco. Dizem que quanto mais para o Nordeste, por exemplo, mais grave é essa questão da informalidade. Inclusive com o trabalho infantil, né? Que é um problema muito sério por lá também, né? 14 anos, 13 anos, 12 anos. Bastante. Famílias precisam, essas meninas vão trabalhar como babá ou como cozinheira. Isso.
E ainda tem uma coisa de cultura de estar ajudando. Né? Claro, eu estou tirando. Menina, né? E de certa forma, às vezes tá, porque a família depende daquele dinheiro. Ou já arrumou uma pessoa, ela come pelo menos, tem um lugar para dormir. É terrível. Apesar de hoje, para deixar claro, é proibido. Né? Isso, não. A nova lei não o trabalho doméstico infantil é uma das piores formas de trabalho infantil classificada já pela Organização Internacional do Trabalho. Então, assim, a nossa lei proíbe completamente. Essa é uma questão cultural séria que a gente precisa. Roberto, muito obrigado pela nossa conversa aqui. Agradeço, a gente vai ficar no domingo, mas durante a semana vocês podem ver e rever esse assunto. E se inscrevam aqui no nosso canal. Não se esquecem não, hein? O pessoal aqui resiste em apertar esse botãozinho e o sininho. Vamos perder bate-papos como esse do Calvete. Obrigado. Obrigado.